a esta mesa. Sejam todos muito bem-vindos a esta sessão, que está incluída no eixo 3, dedicado à cidade e dinâmicas do espaço urbano, que está incluído num grupo de 6 eixos estratégicos que o Centro de Estudos Ibéricos propõe a debate e para partilha de trabalhos. Deixem-me, no entanto, sublinhar a importância do trabalho que o SEI tem vindo a desempenhar e a desenvolver ao longo dos últimos 25 anos, fazendo a ligação entre territórios de Coimbra e Salamanca desde a partir da Guarda, e permitindo, por isso, ser um laboratório de pensamento, de ideias, de emoções, de sentimentos, de vivências e de dinâmicas. Assim, enquanto espaço de partilha e debate, o SEI neste eixo temático, nesta mesa, acolhe 6 participações que refletem, por um lado, várias dinâmicas em cidades e territórios urbanos, desde a dinâmica turística, ao espaço público, à reestruturação urbana a partir dos impactos do comércio ou da mobilidade e, por outro lado, sobre várias escalas, desde o local até à área urbana metropolitana. Relembro novamente que cada comunicação deve cumprir o prazo, o tempo disponível de 8 minutos, com alguma tolerância, para ver se conseguirmos ainda ter algum tempo disponível para debate. Assim, sem mais demoras, vamos dar início à primeira intervenção, sob o título O Património como Objeto de Exploração Turística, o Centro Histórico de São Luís, Brasil, com o Mateus Marques e Eustógio Dantas, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e da Universidade Federal do Ceará, Brasil. Tenham a bondade. Mateus, não estando presente, vamos aguardar que eles, entretanto, entrem online e vamos passar para a segunda. E Maria, vai ser consigo. Vou chamar o segundo trabalho a apresentar nesta mesa, sob o título O Artesanato como Produção do Espaço Público em Alcântaras, da Maria Carmo e do Luís Carmo, da Universidade Estadual Val do Acaraú. Tenham a bondade. Boa tarde a todos. O meu trabalho, ele é um pouco da minha pesquisa, certo? Do mestrado. Eu me chamo Maria da Conceição e o meu orientador é o professor Luiz Antônio Araújo Gonçalves, né? Nós somos da Universidade Estadual Vale do Acaraú, UVA, e fazemos parte do mestrado, de Geografia, próprio GEO. Você pode passar. E aí eu trouxe aqui, né, a problemática e a justificativa do meu trabalho, né? Então aqui eu digo que o artesanato ele não é apenas uma atividade econômica do município, né? Ele é um marco expressivo cultural que se manifesta no cotidiano da cidade, tanto em espaços públicos, né, como praças, feiras e ruas, mas também em lugares físicos, né? Mas é um território simbólico, onde se constrói aprendizagens, sociabilidades e resistência. O problema central do trabalho, né, a questão do problema, é como o artesanato contribui para a produção, né, a apropriação e inovação desses espaços, né, do município de Alcântaras. Os objetivos, né, tem um objetivo geral, que é analisar de que maneira o artesanato tradicional e inovador influencia nessa produção do espaço público do município, né? E como objetivos específicos, o primeiro, temos como compreender, né, o espaço público como um lugar de sociabilidade e viabilidade cultural. O segundo ponto, objetivo, analisar as tensões entre a tradição, mercantilização e a inovação, né? E o terceiro ponto é analisar os tipos de inovações introduzidas nas atividades artesanais, que pertencem ao município. Como metodologia, né, já estou no segundo ano da pesquisa. No primeiro ano da pesquisa, utilizamos uma abordagem qualitativa, né, com ênfase na vivência e na escuta dos sujeitos.
Então, eu pude fazer parte, fazer um levantamento de dados, tanto na sede do município quanto nos distritos, para poder buscar entender quais as metodologias, né, utilizadas pelos artesãos, quais os métodos que eles utilizam, quais as tipologias presentes no município, quais são os materiais, porque o município ele não tem um sistema de dados que tenha, né, a quantidade de artesãos, quais são as tipologias com que eles trabalham, e entre outros pontos. Então, eu tive que fazer esse levantamento em casa por casa e por município e por distrito. E aí, a forma de aplicação de metodologia, né, foram observações nos espaços públicos, como as feiras, né, porque lá tem a Feira da Agricultura Familiar, que ocorre todos os sábados, em frente ao mercado, da rua mesmo. E aí tem a Sexta Cultural, que ocorre uma sexta-feira no mês. E tinha a Tenda das Artes, hoje em dia não tem mais, mas pude participar também, né? Então, são encontros que a gente pode participar e fazer observações. A segunda aplicação foi a cartografia social, né? Mapeando os locais de produção, de venda e circulação dos artesãos. E o terceiro ponto foram as entrevistas semi-estruturadas, né, nesse primeiro momento. Eu consegui alcançar 252 artesãos, entre homens e mulheres, né, buscando fazer esse levantamento das tipologias e fazer um perfil dos artesãos. Pode passar. E aí aqui eu trago só algumas imagens das tipologias presentes no município, né? A primeira imagem é o chamado bordado no ponto cruz, né? Que a artesã ela faz nas toalhinhas para poder vender e faz conforme o cliente pede. A segunda imagem é uma bolsa de macramê, também outra tipologia do município. A terceira imagem é um artesanato feito de cipó, né? Só tem um artesão no município que faz esse trabalho. Então, ele faz para todos os lugares, para muitas feiras. A quarta imagem é uma chapeleira, né, que é uma das tipologias mais presentes no município. Grande parte dos artesãos fazem chapéus, né, tanto homens quanto mulheres. A imagem abaixo, né, a quinta imagem, é a imagem das associadas do município. Lá no município tem uma associação das chapeleiras, e essa imagem foi tirada por mim também, no encontro que eu tive com elas. A sexta imagem é o amigurumi, também uma técnica do crochê, mas utilizando outro tipo de material, né, que fazem bonecos, chaveiros, entre outros. A sétima imagem é o crochê mesmo, né, o supply de crochê. E a oitava imagem é o trançado de palha, né, que também é utilizado na palha da carnaúba. As chapeleiras também fazem, aprenderam através de cursos, né, e aí elas também revendem nas feiras. Então, como eixo de análise, né, temos o primeiro eixo, que é o espaço público como lugar de visibilidade e afirmação cultural, através das praças, feiras, ruas, né, tornando palco de exposição, né, desses saberes artesanais, né, transformando o ambiente num ambiente de encontro, memória e aprendizagens. Temos o eixo, temos o eixo 2, né, que são as tensões entre a tradição e a mercantilização e inovação, né? O artesanato, ele enfrenta esses processos de padronização e turistificação do município, né? Que muitas vezes é induzido pelas políticas públicas, os interesses comerciais e os aspectos inovadores. Mas é muito importante a gente pensar no ponto de preservar os saberes tradicionais, né? E resistir a essa descaracterização. O eixo 3, né? Ele vai trazer o artesanato como resistência e construção da sociabilidade, que a prática artesanal ela fortalece, né, vínculos comunitários, reafirma o sentimento de pertencimento e funciona como um instrumento de resistência cultural, né, frente às transformações urbanas e às lógicas de mercado. Né, os espaços públicos eles se tornam não só lugares de comércio, mas, sobretudo, criação, memória, né, afetividade e pertencimento. E aí, como considerações finais, podemos analisar, né, apesar a pesquisa está em andamento ainda, né, que o artesanato de Alcantos, ele produz, né, o espaço urbano e nos permite, né, práticas culturais tradicionais, muitas vezes inviabilizadas pelas políticas formais, né, que exercem um papel ativo e simbólico, social e material, dentro do espaço público, né, quais são
os elementos estruturantes como a cultura local e a produção do espaço. E atualmente o artesanato é uma resistência que luta para não acabar, né, seu legado, e ser uma tradição em qualquer geração, gerando encontros, memórias, conhecimentos e legado. Né? Um ponto da nossa pesquisa que eu pude fazer no levantamento é que essa aprendizagem, né, esse saber fazer, ele não está sendo repassado, né, das mães, dos pais para os filhos. Muitas vezes os filhos não querem aprender essa prática do artesanato. E aí é um dos pontos que nos preocupa, né? Porque um dia, se esse conhecimento não é repassado, um dia ele vai se acabando, né? Perdendo essa aprendizagem. E aí, como referências, né? Eu trouxe o trabalho Bauman, né? Que é Vida para o Consumo, Marilana Chauí, Adriana Patrícia Fernandes, que vai falar sobre o artesanato brasileiro, inovação social, tem Ana Luísa Freitas, Cláudia Leitão e Raul Lodge. Como agradecimento, né, agradeço à CNPq, sou bolsista da CNPq, né, foi o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E aí finalizo, pode passar, com a frase, né, artesanato é território, memória e resistência. Muito obrigada. Obrigada a nós, Maria, também por ter cumprido escrupulosamente o tempo e agradecemos desde já por isso. Vamos passar para a terceira comunicação. A terceira, em termos de como está estabilizado no programa, na realidade vai ser a nossa segunda comunicação a ser apresentada, sob o título Reestruturação Urbana, Impactos no Comércio na Centralidade Tradicional do Bairro Montese, Fortaleza. E será do Francisco Neto, que vai fazer a apresentação, e da Alexandra Muniz, da Universidade Federal do Ceará. Tenham a bondade. Então, bom dia aos que estão no Brasil e boa tarde aos que estão em Portugal. Então, Bem-vindos, bem-vindos. o título do nosso trabalho vai ser a reestruturação urbana, impactos no comércio na centralidade tradicional do bairro Montese, Fortaleza, Ceará. Como autores tem Francisco Gabriela Silva Neto e a professora Alexandra Maria Vieira Muniz. Então, no trabalho a gente vai discutir que com o advento da internet, as formas de comprar elas se modificaram, né? As pessoas elas hoje elas adquirem os produtos no conforto da sua casa apenas com um clique, né? E só que existem pessoas que elas não abrem mão de ir para as lojas físicas e elas vão fazer suas compras, né? Em lojas de bairro, lojas de rua e não ainda se adaptaram às novas formas de compra, né? Então, diante dessas mudanças ah, nas vias urbanas, decorrentes das questões de mobilidade, os lojistas eles têm se adaptado ou têm tentado se adaptar os seus estabelecimentos, ampliando os estacionamentos para que os clientes eles possam conseguir estacionar seus carros, né, seus meios de transporte, diminuindo o risco de ter algum problema, ou levar uma multa por estacionar em local irregular, ou ter algum acidente, causar algum acidente. Então, além disso, novos formatos de empreendimento comerciais, eles estão surgindo, né? Não é só mais apenas os comércios de ruas, mas novas formas de empreendimento eles estão surgindo, revitalizando antigos espaços, né? Às vezes, antiga indústria, elas têm se transformado em shoppings, né? Em malls. E também elas têm concentrado o comércio nos chamados malls, né, que oferecem amplas áreas, segurança, estacionamento e outras vantagens, às quais as lojas de ruas ainda tentam se adaptar. Então, como objetivo do nosso trabalho, a gente vai ter, né, como de forma geral, analisar a centralidade tradicional do bairro Montese, em Fortaleza. Como específicos, nós vamos ter identificar as atividades econômicas praticadas nas principais vias de circulação da centralidade do Montese e compreender os impactos da reestruturação urbana na centralidade Montese. Então, como metodologia, nós realizamos um levantamento bibliográfico reunindo autores especialistas no tema de comércio, centralidades urbanas, reestruturação produtiva,
além de trabalho de campo para registro fotográfico, coleta de informações, né, importantes. Também produzimos material cartográfico e a construção de uma hemeroteca com os assuntos relacionados ao temática. No trabalho, a gente traz vários outros autores, mas importante, eu trouxe esses aqui para a gente discutir um pouco, que são autores que trabalham tanto com a centralidade como com o comércio, né? Então, Caixinho e Salgueiro, eles vão se referir, né, à atividade comercial como essencialmente urbano, e embora esteja ameaçada pelo comércio virtual, os autores, eles dizem que não vai deixar de existir, né? Segundo eles, não vai deixar de existir. Também eles dizem que fatores como a centralidade e a acessibilidade para economias de aglomeração explicam essa combinação de comércio e centralidade. Barata, Barata Salgueiro também vai destacar que é através do comércio que são satisfeitas as necessidades das pessoas, além de contribuir com a disseminação de informações e inovações, né, com as trocas entre as pessoas. Pitaldi também vai contribuir relacionando as formas comerciais a como a cidade, ou a própria cidade, ao afirmar que se modificaram, né, a cidade e o comércio, elas vão se modificar ao longo do tempo. Vai ser caracterizada pelos diferentes equipamentos comerciais e sua disseminação no espaço onde predominam, marcando as transformações da sociedade. Já trabalhando com centralidade, eu também vou trazer Lefebvre, que vai dizer que a questão da centralidade ela não é das mais fáceis de se trabalhar, né? É muito complexa. E, por último, Expósito, ela vai contribuir apontando a inviabilidade da abordagem das temáticas sobre o espaço de circulação e produção de serviços, ambas atividades do terciário, sem se referir sobre a centralidade. Então, isso aqui foi só alguns autores que a gente trabalhou, mas tem diversos outros. Aqui é o mapa de Fortaleza, apresentando os principais corredores comerciais da nossa cidade, né? Fortaleza. Que a gente está pesquisando é esse 14 aqui, que é o Montese, né? A Avenida Gomes de Matos, que se localiza no bairro Montese. Então, é o número 14 aqui. Estado do Ceará, Fortaleza. Pronto. Nesse outro mapa, a gente já vai trazer todos os comércios que tem nessa Avenida Gomes de Matos, ao mesmo tempo que a gente também traz na rua Alberto Magno. Por quê? Essas duas ruas, elas funcionam no sistema binário, né? Enquanto uma vai para uma direção, a outra faz a direção contrária, né? Fazendo um circuito. Essa imagem foi um panfleto que a prefeitura é, produziu e distribuiu para a população, explicando como é que ia ser o novo circuito do viário aqui do bairro, né? Como é que ia funcionar o sistema binário, que funciona uma rua indo para um sentido e a outra fazendo o movimento contrário, né? Para fazer o circuito. Também nesse mesmo panfleto, foi apresentado à população como é que ia funcionar as novas faixas que foram implementadas. Tanto a faixa exclusiva de ônibus, como a faixa exclusiva, de bicicletas, né? O problema desse circuito, dessa iniciativa da prefeitura, é que apenas eles pintaram a rua, não houve nenhuma melhoria, não houve nenhuma ampliação, apenas pegaram o que já existiam e fizeram adaptação. Outro, com as ações, né, metodológicas, também a gente teve a ação de fazer a hemeroteca e, para exemplificar um produto dessa hemeroteca, notícias, né, diversas notícias que a gente vem acumulando aqui sobre o Montese.
que mostra que a rua, a Avenida Gomes de Matos, que é a principal, ela vem entrando em declínio, né? Vários estabelecimentos, por diversos motivos, seja financeiro, seja falta de venda, seja qualquer outro motivo, é, as lojas elas estão diminuindo a sua movimentação, quer dizer, estão fechando, tá, a clientela não está mais vindo, e é uma das ações que a gente está tentando procurar responder. Aí, mesmo assim, mesmo com todo esse problema de fechamento de empresas, existem algumas empresas que são principais, né? O Montes ele se caracteriza por ser uma centralidade que tem um peso bastante importante sobre as lojas, peças de automóveis, né? A gente tem aqui a principal loja do bairro. E na outra imagem, a gente tem os chamados malls, né? Que são estabelecimentos voltados totalmente ao comércio, já com todo equipamento e infraestrutura necessária para que as pessoas façam suas compras tranquilamente. Aqui são outras imagens daquele mesmo mall, o que era antigamente, que era uma indústria de tecidos, e depois foi o período de construção, né? O período hoje já está em funcionamento. Ao mesmo tempo que a gente tem aqui do outro lado, a gente tem um banco que estava em funcionamento até 2019 e com as melhorias, com o uso da internet, não houve mais a necessidade de ter um banco na região, né? E foi fechado. Do mesmo jeito, existia antigamente essa loja, que era uma loja gigante que existia aqui, e agora atualmente ela foi dividida em vários outros comércios, né? Francisco, para terminar. Certo. Considerações finais, então a gente pode, a partir do trabalho, a gente pode dizer que as intervenções nas vias das centralidades são pontuais e planejadas para mitigar o problema mais evidente, que no caso era o trânsito. O comércio, o comércio mais antigo, eles possuem uma maior dificuldade na adaptação para as necessidades de mobilidade dos clientes. Novas estruturas para o comércio são uma tendência para o setor, no entanto, o comércio de rua e os malls ainda coexistirão. É notável também a tendência da expansão de grandes empresas estabelecidas no local em detrimento de comércios menores. Algumas referências que eu utilizei no trabalho e obrigado. Obrigada, Francisco. Passamos agora para o trabalho do Emanuelton Queiroz, da Alexandra Muniz, da Maria Barbosa, da Claudiana Godoy, sob o título Nas Trilhas da Normalista, Espaço Urbano do Centro da Fortaleza, da Universidade Federal do Ceará. Por favor, Emanuelton. Bom dia, todos me escutam? Sim, Tá, perfeitamente. beleza. E boa tarde, Portugal. Só um Seja minutinho. bem-vindo. Dá pra, dá pra ver? Todos Dá conseguem para ver. enxergar? Dá Tá, para ver. Sim, Se exatamente. quiser partilhar, exatamente. pronto, vamos lá. Bom dia para os que estão no Brasil e boa tarde para quem está em Portugal. Meu nome é Manuelton, sou professor da rede estadual do estado do Ceará e juntamente com a professora Alexandra Muniz, a professora Maria Divani e a Claudiana Godoy, apresentar o trabalho nas trilhas da Normalista e o Espaço Urbano do Centro de Fortaleza. Bem, o Centro de Fortaleza, ele traz transformações principalmente a partir do século XIX. Era um bairro que se predominava uma elite que morava em Fortaleza, e com o passar do tempo, essa elite vai saindo do centro, em outros locais da cidade, e um bairro que era predominantemente elitizado, com marcas ainda no, no atual, né, desse futuro mais elitizado, foi sendo alterado pela população mais periférica, como também um bairro hoje que é predominantemente marcado pelo comércio e pelos serviços, principalmente o público-alvo da periferia. Com o mapa de Fortaleza, certo assim, e o centro aqui em laranja, o centro de Fortaleza, assim, para achar aqui o centro de Fortaleza, que é um bairro histórico. Bem, nessa área da cidade, como podemos observar aqui, né, o que Milton Santos chama de rugosidades urbanas, né,
passado vivem com um constante metamorfose com o presente, né? Ou seja, é um bairro, principalmente por conta desse passado, né? Foi um bairro que iniciou a urbanização da cidade de Fortaleza, então é muito comum encontrar essas marcas do passado em convívio com o presente. E no livro Anormalista, do escritor cearense Adolfo Caminho, ele retrata essa fortaleza do século XIX a partir da história de Maria do Carmo, né, que é uma antiga estudante normalista da escola, da antiga escola normal de Fortaleza, a atual escola Justiniano de Serra. Bem, e no ensino básico, geografia, o assunto geografia urbana muitas vezes traz conteúdos distantes, exemplos distantes da realidade do aluno, principalmente porque as escolas adotam editoras que não são da região Nordeste, Fortaleza fica a capital do Ceará, Nordeste do Brasil, são editoras da região Sudeste, Sul, e traz uma realidade mais daquela região, como também de fora do Brasil. Então, muitas vezes torna-se distante da realidade do aluno. Então, isso é uma forma de tentar trazer esse exemplo próximo do aluno entender como aconteceu essa transformação do espaço urbano a partir de um exemplo local, juntamente com a interação da obra literária do romance anormalista. Então, aqui, por exemplo, aqui está o exemplo da antiga fábrica Tomás Pompeu, que é um fixo no espaço urbano do centro de Fortaleza, no final do século XIX, né? E essa atual função, que é o Shopping Beco da Capoeira. Então, assim, um exemplo, uma marca, né, do passado, que ainda existe no presente na área central da cidade, que é um ótimo elemento pedagógico para entender essa transformação, do espaço urbano local. O objetivo do geral do trabalho não tem como analisar o uso de romances literários, juntamente com a prática de trilhas urbanas, como pode auxiliar no ensino de geografia para entender essa transformação do espaço urbano. Com metodologia, aconteceu intervenção em sala de aula, análise do livro A Normalista, não somente lendo, mas também através de peças teatrais, a prática da trilha urbana, a avaliação dos estudantes do como eles viam o centro antes e depois trilha, e compartilhamento dos resultados com a comunidade escolar. Bem, a trajetória do campo, ela perpassou por pontos evidenciados no livro do Adolfo Caminha, que a gente fez essa trilha a partir dos pontos que o autor ele vai destacando ao longo da história. É, e fazendo essa relação do passado com o presente e a atual função. A prática aconteceu na escola estadual ensino médio Justiniano de Serpa. Por quê? Porque o Justiniano de Serpa era a antiga escola normal, ou seja, também é um prédio de mais de 100 anos presente ali no centro de Fortaleza. A atividade aconteceu envolvendo dois projetos da UFC, que é o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que coloca licenciandos em maior contato nas escolas, como também o LAPU, que é o Laboratório de Planejamento Urbano Regional, que ele há mais de 20 anos coloca em prática o projeto Trilhas Urbanas com uma forma didática de mostrar a cidade de Fortaleza em diferentes pontos, diferentes questões. Aqui por exemplo, aqui algumas fotografias da leitura do livro, através também de ensinação teatral, né? Para deixar a coisa mais motivante, mais lúdica, mais participativa para os estudantes também. Aqui há algumas fotos, né, que dá uns pontos na cidade, por exemplo, aqui a estação ferroviária, o colégio Justino de Serpa, o Teatro Zé Alencar, a Praça do Passo Público, são pontos destacados ao longo da história, da normalista, e isso só tem uma função no presente. Alguns pontos seguidos, foram 6 pontos, né, demonstrados nessa trilha urbana, e aí, a visão dos estudantes, né, antes e depois da leitura e também da prática, né? A maioria dos alunos viam um bairro apenas como problemas urbanos, não viam tantas áreas de lazer, 26% é um bairro histórico, 29% um bairro comercial e 11% um bairro
é cultural. Isso antes da prática do campo, né, um total de 34 alunos. Já com um total de 20 alunos, porque no dia não deu certo e toda a turma, só foram 20 alunos, ou seja, a percepção, por exemplo, no bairro comercial, de 29 vai para 5. Ou seja, eles mudaram a visão deles, o centro não é somente o bairro puramente comercial, né? Então, assim, a gente vê, por exemplo, a percepção na questão do bairro cultural. Muitos viram que um bairro de uma riqueza histórica é um tanto desvalorizado. A percepção histórica do bairro aumentou de 26% para 55%, né? Alguns viram a questão da modernização do bairro, 5% também viram novidades que não conheciam, como também a questão dos problemas urbanos caíram de 55% para 35%. Alguns resultados interessantes foi que obtidos foi que os alunos, né, através desses quadros, exposições, a participação de aula de campo, baseado em respostas de questionário e na participação dos estudantes demais das etapas do projeto, ou seja, da compreensão do livro, da prática teatral, como também do campo em si, dos alunos verem, né, de conhecerem o bairro, porque nessa escola nem todos os alunos são do bairro, do centro, são de outros bairros de Fortaleza, e muitos deles não conheciam coisas sobre o centro, então foi bem interessante eles terem essa nova visão sobre o centro. Conclusão, a realização dessa atividade trouxe muitas contribuições e desafios, visto que na academia realizamos as leituras e vimos na prática durante os estágios supervisionados, nas oficinas do PIBID e do LAPU, ou seja, trouxe uma questão mais prática para futuros professores. Além disso, essa experiência da pesquisa tem como relevância para a nossa prática pedagógica como professor de ver que a cidade de Fortaleza ela tem uma gama de locais que pode ajudar nessa questão do aluno perceber, de entender como acontece a transformação e a reprodução do espaço urbano. Tendo em vista que a ciência geográfica, né, pode ser explorada de diversas formas, seja da música, dança, pintura, escultura, teatro, etc., né? E que a geografia está presente em todo o local e que a cidade aí é um livro a céu aberto, né, para ser usado como recurso. Algumas referências e agradeço aqui a participação. Obrigada, Emanuelton. Foi absolutamente esclarecedor esta ligação à pedagogia. E vamos passar para outra apresentação sob o título Mobilidade e Metropolização em Rede, entre a coesão e a fragmentação sob os trilhos do espaço metropolitano de Fortaleza, e será apresentado pelo seu autor, Francisco Duarte, da Universidade Federal do Ceará. Por favor, Francisco. Vou apresentar aqui minha tela. Bem-vindo. Todos conseguem visualizar? Sim, Francisco. Estamos a visualizar. Se quiser partilhar, exatamente. Obrigada. Obrigado. Bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí em Eu Portugal. já apresentei aqui, já vou estar saindo já. Oi? Pode continuar, pode continuar. Então, meu nome é Francisco Alonso Marques Duarte, vou apresentar aqui, né, como mestrando do programa de pós-graduação em Geografia da UFC, um trabalho intitulado Mobilidade e Metropolização em Rede, entre a coesão e a fragmentação sobre os trilhos do espaço metropolitano de Fortaleza. Bem, sem delongas, né? Para trabalhar uma introdução, a gente tem que se ater a algumas questões históricas, uma contextualização. Primeiramente, o advento do trem, né, surgido ainda na segunda Revolução Industrial. E esse trem chega no Brasil na segunda metade do século XX e, por sua premissa, né, e por seu advento muito inovador, como meio de transporte, né, ele acaba sendo incentivado com uma política de governo, né, por Dom Pedro II, imperador da época. No Ceará, essa política vai chegar, né, a partir da construção da estrada de ferro de Baturité, no nosso estado,
E aí, posteriormente, né, muitas nuances acontecem, né, tal como o processo de metropolização de Fortaleza e sua região metropolitana, né, que é um importante fator histórico aqui a ser debatido, e, claro, vai se estar totalmente relacionado com essa questão ferroviária. No caso, vai ser metroferroviária. Sobre isso, eu vou já explicar. E aí também vai se dar um surgimento de uma estrutura espacial, né, que vai ser denominada como uma rede, né, e ela vai possuir uma configuração fragmentada e coesa. A partir dessa contextualização, né, eu chego no objetivo desse trabalho, né, que é compreender a rede metropolitana de Fortaleza a partir de centralidades, né, e cumprida pelo transporte metroferroviário, bem como uma relação contraditória entre a coesão e a fragmentação espacial em que vai ser dado. Então, sobre a mobilidade, né, a partir do trem, né, do advento. Né? Primeiramente, como eu já falei, a partir da construção da estrada de ferro de Baturité, vai ser possibilitado com uma empresa federal, estatal, que é a Rede Viação Cearense. Posteriormente, ela muda seu nome para Rede Ferroviária Federal, ainda estatal, né? E aí, a partir disto, né, começa então o declínio do transporte metroferroviário no Brasil, né? E aí a Refesa, né, a rede ferroviária acaba sendo privatizada, né, e uma subsidiária acaba tendo uma administração dessas ferrovias enquanto transporte de passageiros, que é a CBTU, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. No Ceará, né, a CBTU, né, vai sair e entra no lugar a Companhia Cearense de Transporte Metropolitano, intitulado Metrofol, tá certo? E aí vai se dar as implicações metroferroviárias, né, o projeto de metrô, né, que vai citar, mas não vai ser concebido geralmente como metrô, tá certo? Neste íntere também vai ter a culminância, né, da região metropolitana de Fortaleza como institucionalizada a partir de uma lei, né, a Lei Complementar número 14 de 1973, mas com base em Silva, né, ele vai dizer que a institucionalização de Fortaleza como metrópole vai se dar antes que o processo de metropolização pudesse ser manifestado, né? Então, esse processo de metropolização vai se dar após a institucionalização em lei e vai se tornar de forma gradativa, né? E essa gradação desse processo vai se dar por a expansão da periferia, né, de Fortaleza, né, aos municípios vizinhos e também pela desconcentração produtiva, né? Ou seja, saindo de Fortaleza, né, e indo para os municípios ao redor que compõem esse espaço metropolitano. Aqui está o mapa, né, de como está esse sistema de transporte atualmente, né? Temos 3 linhas em operação, né? A linha sul, que liga 3 municípios, Fortaleza, que é a metrópole Maracanã e Pacatuba. Temos a linha oeste, que liga Fortaleza a outro município vizinho, que é Calcaia, e a linha que é chamada Ramal Parangaba-Mucuripe, esta sendo totalmente intra-urbana, isto é, não tem ligação com algum outro município da região metropolitana, né? Além destas, temos mais 2 linhas também intra-urbanas, totalmente em construção, né? Em obras, que é a linha leste, né? E o ramal Aeroporto Castelão, que é um estádio de futebol, né? Que tem, né? Foi até sede da Copa do Mundo de 2014, né? Ligando 2 importantes empreendimentos da cidade. E aqui a gente vê o movimento de estações, né, do Metropol, né, desde o 2012, né, quando o sistema começou a operar, tendo seu apogeu em 2023, depois, né, depois disso vem 2019, aí a gente vê uma diminuição em 2020 por causa do período pandêmico, né? Este gráfico demonstra justamente a importância, né, e a adesão dos passageiros por parte desse sistema, né? O que vai justamente configurar a seguridade, a dinâmica de fluxos, né, para as centralidades que já vou falar. Então, a gente percebe essa configuração de rede. Como é que ela vai se dar, né? Dias vai dizer que a rede é uma estrutura feita por ligações em nós e pontos, né? E essas ligações vai ser feita por fluxos, né? Que vai permitir a sua fluidez, né? Então, essa fluidez ela vai ser objetivada, né, com uma matriz técnica. Pode ser uma rodovia, pode ser uma rede de telegrafia, de telefonia e também uma estrada de ferro. Neste caso, é o que a gente apresenta, as metroferrovias, né?
e ela vai consolidando-se a partir que ela modifica os espaços, né? Ela vai dando essa dinâmica a partir dessa modificação desses espaços. A partir dessa rede metropolitana, a gente consegue essa rede metropolitana, essa estrutura aqui na região metropolitana de Fortaleza, tendo esses nós, esses pontos, né? Não apenas as estações metroferroviárias, que seria mais comum de se conceber, porém, né, os espaços onde elas estão inseridas, né, no caso, as centralidades, né, e o que vai gerar essa fluidez é justamente as movimentações dos trens, né, do sistema metroferroviário da operação dos trens, né? Então, fundamentado nisso, a gente tem visto, né, essas estruturas espaciais em rede a partir dessas centralidades, como nós e pontos, e a fluidez a partir da operação dos trens. Só que dentro destes espaços, né, dessas centralidades, a gente apresenta um fenômeno contraditório, que é a fragmentação e a coesão. A coesão vai se dar justamente pela articulação dessas centralidades, pelo próprio sistema, né, do metroferroviário, mas dentro destes espaços há também uma fragmentação. Então, com base nisto, eu identifiquei 7 centralidades, né, ao longo dessas linhas, que eu já apresentei para vocês, são elas: a centralidade tradicional, que é o centro de Fortaleza, Benfica, Parangaba e Papicu, também em Fortaleza. Temos a centralidade de Jurema, no centro de Calcaia, os centros de Maracanaú e os centros de Calcaia e os municípios homônimos. Aqui temos um mapa dessas centralidades que estão ao longo das linhas férreas, né, das linhas em operação. Temos o centro de Fortaleza, Benfica, Parangaba, aqui o centro de Maracanaú, na linha sul. No ramal Parangaba, temos a linha, né, ou temos a centralidade do Papicu e a centralidade da Parangaba. E na linha oeste, além da centralidade tradicional, temos a Jurema e temos o centro de Calcaia, estas duas neste município. Então, essa coesão, né? A Lencioni, Sandra Lencioni, ela vai dizer justamente, né, que essa coesão vai se dar por essa articulação, né? Essa articulação é permeada pelo sistema, pela operação metroferroviária, mas a fragmentação vai se dar pela distinção que esse mesmo espaço pode apresentar, né? Ou seja, pelo seu contrário, para essa diferenciação, né? Que esse mesmo espaço vai ter e aí, segundo ela, vai se dizer que isso constitui justamente nessa fragmentação do espaço, ou seja, essa dicotomia. Como é que essa dicotomia vai ser apresentada no espaço? Aqui temos 3 exemplos de centralidade, né? Não foi possível botar todas as 7, mas algumas estão aqui presentes. A Benfica, temos a presença de um shopping, da estação de metrô, da parada de ônibus, são fixos dentro dessa centralidade que demonstram e denotam uma dinâmica, né, gerada por esses fluxos. Por outro lado, nessa mesma centralidade, a um quarteirão, 100, 200 metros de distância, temos também um Benfica, né, que não apresenta essa dinâmica, né, um Benfica mais residencial, ou seja, ela não apresenta uma dinâmica tão forte quando estava circunscrita na sua centralidade. E então, a partir disso, vemos duas faces, né, duas características, duas configurações espaciais dentro de um mesmo espaço, já vimos que nada mais é que a centralidade. Essa mesma configuração também é presente na Jurema. Temos aqui a Avenida Dom Almeida Vistosa, né, com vários estabelecimentos comerciais, e nesta mesma centralidade da Jurema temos uma área que denota, né, justamente o contrário disto, né, o contrário dessa dinâmica toda. O Papicu, aqui na Avenida Santos Dumont, é considerado por muitos uma avenida extremamente importante para Fortaleza, né, e o que justamente denota, né, essa dinâmica de centralidade para o Papicu, né? Vemos também a presença desses estabelecimentos e dessa dinâmica, e nesse mesmo Papicu também vemos uma imagem de uma localidade dentro dessa centralidade que está ao contrário disso, né? Então, a partir disso, a gente percebe que essa região metropolitana de Fortaleza, a partir desse sistema metroferroviário, né, pelo Metrofor, ela vai dar implicância em algumas centralidades, né? São elas, né, centro de Fortaleza, Benfica, Parangaba, Papicu, Jurema, Calcaia, centro de Calcaia, centro de Maracanaú, né, já mencionados, né? E, né, cada uma dessas centralidades, né, ela vai justamente dar essa dicotomia espacial, né? Por um lado, uma coesão espacial articulada
entre os trilhos, né, entre a operação do Metrofó, das linhas metroferroviárias, mas, por outro lado, né, dando-se uma diferenciação dentro dessas mesmas espacialidades, né, denotando pelo próprio espaço que há espaços que não há uma dinâmica tão assídua como dentro da centralidade que realmente normalmente apresenta. Tá certo? Então, ela é considerada assim, ela é posta assim, essa região metropolitana de Fortaleza, cuja tem uma estrutura de rede estabelecido por essas centralidades, né? E elas apresentam essa dicotomia, essas características entre coesão e fragmentação. E aqui estão as minhas referências, né, que eu usei para este trabalho, tá bom? E aqui eu agradeço a oportunidade, né? Muito obrigado. Obrigada, Francisco. E vou chamar agora, que não sei se estão presentes, vou dar vez a Verde Portos, Mobilidade Aérea Urbana, da Sara Videira, da Universidade de Coimbra. Online ela não está, gostaria que me desse a indicação se está porventura na sala. Estou com a indicação de que a Sara não está presente, portanto, vou fazer nova chamada da comunicação que estava prevista ser apresentada em primeiro lugar, sob o título O Património como Objeto de Exploração Turística, o Centro Histórico de São Luís, no Brasil, do Mateus Marques e do Eustógio Dantas, da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão e da Universidade Federal do Ceará. Podem dar-me indicação se estão presentes na sala, por favor. Eu acho que não. Pronto, sem mais delongas, também não estão. Muito bem. Sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a estas 4 comunicações que estiveram, que apresentaram esta mesa e que compuseram esta mesa, que nos trazem aqui alguns problemas e realidades que, no fundo, se verificam nos espaços urbanos e metropolitanos. Eu gostaria de saber se alguém quer colocar alguma questão, porque não havendo na mesa, e deem-me essa indicação, por favor, senão eu avanço com algumas questões para debate, para trabalharmos aqui este tema que é tão caro a todos nós. Na sala, alguém quer colocar alguma questão? Ó Joana, ninguém manifestou interesse, ok? Estou a receber a indicação que não há questões na sala, portanto, eu iria iniciar uma ronda de perguntas para todos, partilharmos aqui algumas considerações. E iria começar pela Maria, a agradecer esta leitura a partir da criação de artesanato no espaço público, que me colocam aqui algumas perguntas, precisamente para tentar perceber qual é o caráter deste espaço público. É que, face à metodologia que propõe aplicar, a partir da observação, da cartografia social e das entrevistas, e aos resultados que obtiveram, pergunto se o artesanato por si só é um motivo para levar as pessoas e os artesãos a partilhar o espaço público. E se existe de facto esse convívio em algum espaço público próprio para essa partilha, e qual é essa, e se há, que características é que esse espaço público tem? Maria? Você poderia repetir, por favor? Sim, Maria. Estava aqui a questionar, quando diz que faz esta metodologia que propõe aplicar a observação, a cartografia social e as entrevistas, e a partir dos resultados que obtiveram, quais são
se existe de facto, a partir do artesanato, esta possibilidade de encontro entre a comunidade e os artesãos, se há espaços próprios para o convívio e se há, que características é que têm esses espaços em termos urbanos? Pronto. Assim, ao meu ver, eu acho os artesãos, assim, eles muito mais individualistas. Eu acho que a tipologia chapéu, as chapeleiras, elas são mais unidas, tanto é que elas têm uma associação, atualmente, né? Mas as outras tipologias, como crochê, macramê, cipó, eles trabalham mais individualmente. Então, se eu precisar, encontrar com eles, eu vou ter que ir até eles, até na residência deles, porque é onde eles trabalham. Eles não têm uma associação, né? Hoje em dia, o município que está começando a criar uma secretaria de empreendedorismo, e eles estão querendo incluir mais os artesãos. E aí tem a chegada das políticas públicas, já teve a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, já está na terceira Lei Aldir Blanc, e aí os artesãos estão começando a ficar mais ativos nessa questão. Mas assim, ao meu ver, eu creio que os artesãos, eles são bem resistentes por serem individualistas, né? Se eles fossem mais unidos, eles seriam mais fortes, né? Essa classe seria bem maior dentro do município. Então, eu creio que o município ele tem muito mais a andar, né? A fortalecer mais essa classe. É uma luta que eu também estou tentando trazer para o município, né? Para dar mais visibilidade dentro da minha pesquisa com eles, né? Muito bem, Maria, agradeço a sua resposta. Pode ser que o seu trabalho seja aqui um momento impulsionador deste movimento da resistência dos artesãos. Gostaria de perguntar se o Francisco Neto ainda está conosco, que eu gostava de lhe colocar aqui algumas questões. Ok. Francisco, boa tarde. Obrigada pela sua comunicação, que nos trouxe aqui esta lógica do comércio como ponto estratégico da gestão do espaço urbano. E gostaria, nesse sentido, de perguntar se há aqui alguma conjugação, porque eu estou-me a lembrar do mapa que nos apresentou, que tinha uns círculos laranja, a mim parecia-me laranja, com umas linhas, e se há aqui, perguntar se há a conjugação entre o espaço comercial da rua e estes centros comerciais mais impositivos no tecido urbano, e se há essa relação, como é que ela é feita? Bem, uma estrutura que está surgindo agora, né? Eu estou entendendo ela como uma forte concorrente do que já está estabelecido, que são as lojas de rua. Então, e além disso, é uma estrutura que ela está se disseminando por vários outros municípios e há vários outros bairros de Fortaleza, né? Então, é uma coisa que a gente está ainda analisando qual vai ser o impacto no comércio tradicional. Antes de Já terminar, conseguem, desculpe, já conseguem ter alguns resultados desses impactos? pois é porque é muito recente, mas eu noto que vai ter uma interferência, né? Vai ter um impacto nesses comércios, porque o próprio shopping, não sei se é igual aí de É, Portugal, sim, mas sim. o shopping ele tem bastante impacto no comércio, né? Ele meio que concentra tudo para ele e deixa o comércio de rua um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco sem movimento, né? Então, e esses novos shoppings, esses malls, ele tem uma característica diferente, né? Que ele é mais amplo, no sentido de você tá passando pela rua, entra nele, faz as suas compras e volta logo. Não é diferente do shopping, que você entra, vai ter que pagar estacionamento, vai ter que ir a alguma loja, volta, paga o estacionamento e sai. Ele tem uma lógica diferente. É comércio do início ao fim. Isso. Esse outro não, esse outro você pode estacionar, pode ir em outro comércio da frente ou em outra localidade, não precisa pagar um estacionamento. E o shopping comum, né, o shopping que a gente conhece, é diferente. Ok. Sim, quanto ao mapa, o mapa é classificado como comércio tradicional, aquele círculozinho vermelho,
E o laranja e o amarelo, ele é o círculo de subcentralidades, quer dizer, é uma centralidade que ainda está em crescimento, mas é, ainda vai se desenvolver, tem um potencial nela. Muito bem. E Obrigada, as linhas são os corredores comerciais. obrigada, Francisco. Tá? Agradecemos a sua participação. Gostava de chamar o Emanuelton. Não sei se ele continua connosco. Emanuelton. Obrigada pela sua comunicação, por trazer aqui o papel da pedagogia junto das escolas, destas temáticas. E surgiu-me uma questão relativamente precisamente ao escritor. Se o Adolfo Caminha visitasse o centro de Fortaleza do século XXI, que transformações é que ele ia encontrar? Ou que permanências é que ele ia encontrar? Se ele viesse a Fortaleza atual, eu acho que ele ia ter algumas decepções, porque, infelizmente, o centro histórico de Fortaleza ele não tem o devido cuidado que deveria ter. Apesar que é um bairro que tem esses fixos ainda, são permanentes do passado, contudo, infelizmente, a gente aqui não valoriza tanto a nossa história, né? Fortaleza é uma cidade de fazer 300 anos, é relativamente jovem, né? E, e sim, tanto do centro como em outros bairros não tem tanta essa questão do cuidado, né? Com que representa essa, por exemplo, muitos prédios que têm fachadas históricas, que têm, por exemplo, Ouro Preto. Ouro Preto é em Minas Gerais, no Brasil. É uma cidade histórica, tombada, em que muitas vezes o prédio não tem um valor histórico, contudo, eles preservam a fachada e dentro, isso acontece muito na Europa, inclusive também, né? E dentro, não, mexe em tudo, mas preservam a fachada. E eu acho que ele teria essa decepção, assim como eu acho que eu tenho essa decepção, os colegas aqui também devem ter. Então ele A ficaria um Albânia pouco estava triste, aqui a acenar né? afirmativamente em Né? concordância consigo. Estava aqui. E e eu acho que ele escreveria um livro, né? Se ele pudesse reencarnar e voltar do tempo, né? Tendo essa crítica, eu acho, né? Sim, Emanuelton, agradeço-lhe imenso esta participação e destaco precisamente esta relação com as escolas que eu acho que efetivamente talvez seja pelas escolas que temos mesmo que começar nesta parte da divulgação, da comunicação destes temas para a educação, não é? Porque ninguém nasce ensinado, todos temos que conhecer para compreender. E a partir daí talvez se construam novas ideias, novas possibilidades de futuro. Agradeço-lhe imenso a sua participação. Eu gostaria também de chamar o tal Vanis, que também é Francisco Duarte, que também prezei muito a sua comunicação, e a minha questão depreende-se precisamente pela necessária possibilidade de desenvolvimento urbano e gestão urbanística também, no sentido de perceber se a metropolização da região de Fortaleza é acompanhada pelo desenvolvimento do restante espaço da região, ou se porventura se começa a observar linhas, mesmo que fragmentadas, urbanizadas e desenvolvidas ao longo do território, em detrimento do restante. Ou Essa parte é seja, complicada, né? se aquelas linhas do metropolitano, do metro, não é? Se vão impor ao nível da urbanização e do desenvolvimento do território em face às outras que não têm essa infraestrutura, não é? Enfim, o sistema metroferroviário de Fortaleza, que abrange boa parte da sua região metropolitana, ele é relativamente jovem e polêmico também, porque foi uma obra que se estendeu por anos, né? 10, 20, 30 anos. Né? A nossa primeira linha, que é a linha sul, ela é muito jovem, né? Como mostrei no gráfico, né? Em 2012, né? Teve a sua primeira operação dele, né? As obras foram finalizadas em 2012.
mas a obra já estava sendo idealizada desde os anos 80, né? E aí é interessante frisar uma questão, porque quando a gente pega São Paulo, né, principal cidade do Brasil, né, o sistema de metrô de São Paulo, as primeiras linhas, eles acompanharam o crescimento da cidade, né? Eles acompanharam, né? Então, antes que aquela área pudesse estar efetivamente urbanizada, né, uma linha já estava sendo passada. Aqui em Fortaleza, não. Já estava totalmente urbanizado, né? E a linha foi sendo feita, as linhas, né, no caso. Então, muita coisa ocorreu. Então, se a gente pegar o histórico, né, da ferrovia no Ceará e Fortaleza, muitas linhas, elas não foram assim inéditas. O que eu quero dizer com isto, né? É que essas linhas, né, a exemplo da linha sul, do ramal Parangaba-Mucuripe, e da linha oeste, né, que vai apresentar, elas foram edificadas, construídas por linhas ferroviárias que já existiam, né? Então, a única linha mesmo inédita que a gente vai ter é as que estão em construção no momento, né? A linha leste e o ramal aeroporto Castelão, que liga ao estádio de futebol. Então, a gente percebe justamente isso, como tem uma dificuldade das linhas realmente se impor, né? Mas elas conseguem trazer um certo impacto, né? Elas conseguem trazer impacto. E, claro, né, elas, pelo gráfico que eu mostrei, elas têm uma boa adesão. É um meio de transporte muito eficiente, né? A Fortaleza é uma cidade dominada por ônibus, é o principal meio de transporte é o ônibus. E temos e isso gera uma problemática de mobilidade, porque gera congestionamento, né? Trânsitos parados, né? E o trem, quando é possível ser pego, ele vem como um atrativo justamente por isso, porque o trem não para só nas estações, ele não tem congestionamento, né? E isso implica na sua boa adesão. E isso vai refletir onde? Nas centralidades, né? Porque boa parte da mobilidade dos passageiros vão para onde? Para as centralidades, né? E até eles têm aquelas 7 centralidades, né? E aí vai dar essa configuração, né? Ele tem uma participação efetiva na urbanização de Fortaleza, porém não é aquela participação tão efetiva como a gente vê em outros locais do mundo, como São Paulo, né? A gente em Londres, Paris, né? Lá o trem, o metrô, ele é muito mais difundido, ele é muito mais adepto, né? E tem um impacto muito maior na mobilidade e, por sua vez, também na urbanização, né? Impactos, né, socioespaciais. Fortaleza tem sim, mas não é tanto, né? Ok. Por essas nuances que eu apresentei, já acabei. Talvanis, agradecemos imenso a sua participação. Espero contar com todos para o próximo ano. Creio que posso dar por encerrada esta sessão e vai acontecer nesta mesa outra sessão e, portanto, convido-vos a todos a verificarem as comunicações que vão ser apresentadas. Agradeço imenso a todos os participantes. Até para o ano.